Você já se perguntou por que tantas vezes sabe exatamente o que tem que fazer, mas simplesmente não consegue fazer? Isso não é preguiça, falta de força de vontade ou desorganização. É algo mais profundo que envolve o modo como o nosso cérebro foi programado ao longo da história. A procrastinação, na verdade, está muito mais ligada à forma como o nosso corpo lida com emoções e estresse do que com uma simples escolha racional. Nosso cérebro tem um sistema de sobrevivência antigo que prioriza o prazer imediato e evita o desconforto. Por isso, quando enfrentamos uma tarefa difícil, estressante ou simplesmente chata, nosso sistema emocional entra em ação e tenta nos afastar daquela situação. O resultado? A gente adia, mesmo sabendo que aquilo é importante. Entender isso é libertador, porque tira o peso da culpa e nos mostra que existe sim uma explicação científica para esse comportamento. E o melhor, se há uma explicação, também existe solução. Então, já aproveita e segue esse canal. Deixa o seu like e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios. Vamos juntos entender como sair desse ciclo e tomar o controle de verdade da nossa vida. Olá, pessoal! Tá cansado de perder tempo com livros que não entregam o que prometem? Bem-vindo ao canal que separa o joio do trigo literário para você. Aqui, a gente te entrega o essencial de cada livro, sem enrolação. Assim, você descobre rapidinho se esse é o próximo livro da sua estante ou só mais um para passar batido. Então, bora lá? Existe um ciclo silencioso que vai corroendo a nossa motivação. Primeiro, nos comprometemos com algo, uma meta, uma tarefa, um projeto importante. Depois, por algum motivo, distrações, emoções, cansaço, deixamos de fazer. A consequência imediata é a culpa. E com a culpa vem a frustração. E com a frustração, vem mais uma rodada de procrastinação. É um ciclo vicioso que começa com uma boa intenção, mas termina em decepção. O mais perigoso é que quando esse padrão se repete muitas vezes, a gente começa a desacreditar da própria capacidade. Aquela ideia de que não adianta planejar porque eu nunca cumpro, começa a tomar conta da nossa identidade. Romper esse ciclo não exige mágica, mas exige consciência. O primeiro passo é reconhecer o padrão e entender que ele é comum, mas não precisa ser permanente. Saber que isso acontece com milhões de pessoas ao redor do mundo já ajuda a tirar o peso do isolamento e nos prepara para mudar. Acredite, seu cérebro ainda está tentando sobreviver como se você vivesse na savana africana, há centenas de milhares de anos. Ele foi moldado para buscar recompensas rápidas, fugir de ameaças e economizar energia a qualquer custo. Isso fazia total sentido quando seu maior desafio do dia era caçar ou não virar a caça de um predador. O problema é que, hoje, você vive em um mundo completamente diferente, mas com o mesmo cérebro de antigamente. Quando você precisa escolher entre escrever um relatório e assistir a mais um episódio de uma série, seu cérebro entra no modo savana e escolhe o que exige menos esforço e dá mais prazer imediato. Isso é biologia, não fraqueza. Por isso, não se culpe por querer sempre a opção mais fácil. Seu cérebro está, na verdade, tentando te proteger. Mas se queremos prosperar em um mundo moderno, precisamos aprender a educar essa mente ancestral. O sucesso está em treinar o cérebro para que ele trabalhe a nosso favor, e não contra os nossos objetivos. Existe uma armadilha mental muito sutil, mas extremamente poderosa, que nos afasta da ação. A ideia de que o eu do futuro vai dar conta de tudo. Quando adiamos uma tarefa, não estamos exatamente dizendo não. Estamos apenas empurrando para alguém que, na nossa cabeça, será mais disciplinado, mais produtivo e mais motivado. O nosso eu de amanhã. O problema é que esse eu do futuro nunca chega. Quando o amanhã vira hoje, aquele mesmo ciclo se repete. Continuamos adiando, transferindo a responsabilidade para um outro momento, que nunca se concretiza. E assim vamos acumulando tarefas, frustrações e promessas não cumpridas. Para quebrar essa ilusão, precisamos entender que só existe um momento possível para agir. Agora. O eu do futuro é uma projeção mental. Só o presente é real e tem poder. Quando a gente assume essa verdade, para de esperar o momento perfeito e começa a fazer com o que tem, do jeito que dá. A dopamina é um dos maiores aliados, e também um dos maiores sabotadores, da nossa produtividade. Esse neurotransmissor é o responsável por gerar sensação de prazer e motivação. Ele é liberado sempre que fazemos algo que nos dá uma recompensa, como comer algo gostoso, receber uma curtida nas redes sociais ou ganhar um elogio. O problema é que o nosso cérebro aprende rápido quais ações liberam mais dopamina com menos esforço. E é aí que mora o perigo. Ele começa a priorizar essas atividades mais fáceis e altamente recompensadoras, como rolar o feed do Instagram, em vez de focar em tarefas importantes, porém menos estimulantes no curto prazo, como escrever um texto, estudar ou ir à academia. Quando entendemos o papel da dopamina, conseguimos perceber como ela pode nos aprisionar em ciclos de distração. Mas, ao mesmo tempo, também podemos aprender a usá-la a nosso favor.
Com pequenas mudanças no ambiente e na forma como lidamos com as recompensas, podemos reprogramar nosso cérebro para encontrar satisfação nas tarefas que realmente importam. Muita gente acredita que basta querer com força, que basta ter disciplina, que tudo vai se resolver. Mas a ciência já mostrou que a força de vontade é um recurso finito. Ao longo do dia, ela se desgasta. Quanto mais decisões você precisa tomar, mais ela se esgota. E quando ela acaba, é aí que as distrações vencem. A verdade é que não dá para depender da força de vontade o tempo todo. Você precisa de um sistema, precisa de uma rotina que funcione mesmo quando você não está no seu melhor dia. É isso que diferencia quem vive dizendo, "dessa vez vai", de quem realmente transforma seus objetivos em realidade. Criar um ambiente que favorece o foco e que evita decisões desnecessárias é uma forma de proteger sua energia. Com menos esforço mental, sobra mais clareza para agir. E agir, como veremos a seguir, é o segredo mais poderoso de todos. Às vezes, o que nos paralisa não é a tarefa em si, mas o jeito como a enxergamos. Quando olhamos para um desafio como algo gigantesco e complicado, nosso cérebro interpreta como uma ameaça. E como já vimos, ele vai tentar fugir daquilo a qualquer custo. A chave está em mudar a forma como você enxerga essa tarefa. Em vez de pensar no todo, pense no primeiro passo. Torne o começo fácil. Transforme aquela tarefa monstra em algo possível, simples e leve. Quando o cérebro percebe que dá para começar sem sofrimento, ele se engaja mais facilmente. Essa mudança de percepção é poderosa. Tira a paralisia e ativa o movimento. A cada microação, você ganha confiança. E essa confiança vai se acumulando até criar uma nova identidade. A de alguém que faz, e não só fala. Vivemos num mundo de excessos. O tempo todo somos bombardeados por estímulos. Notificações, vídeos, mensagens, novidades. Cada um deles é uma pequena descarga de dopamina. E aos poucos, isso vai dessensibilizando o nosso cérebro. Fica mais difícil ter foco, prazer nas tarefas e clareza no que realmente importa. Por isso, o jejum de dopamina é uma ferramenta tão eficaz. Ele não é sobre parar de sentir prazer. É sobre dar um tempo dos estímulos artificiais para reconectar com atividades que geram prazer real e duradouro. É como reeducar o cérebro a valorizar o simples: ler, escrever, trabalhar com concentração, caminhar, pensar. Ao cortar ou limitar o acesso constante às redes, à TV, aos aplicativos viciantes, você começa a limpar o terreno mental. E, nesse espaço novo, o foco floresce. A produtividade volta. E a procrastinação perde força, porque sua mente começa a se satisfazer com o que antes parecia chato, mas na verdade era essencial. Muita gente espera sentir motivação para agir. Mas a verdade é que a motivação vem depois da ação, não antes. Esperar se sentir pronto é um dos maiores bloqueios que existem. O que gera movimento é o movimento em si, mesmo que imperfeito, mesmo que pequeno. Comece antes de estar pronto. Dê um passo minúsculo, se for preciso. Abra o documento, organize o material, escreva uma linha, faça 2 minutos de exercício. Essa ação inicial manda um sinal poderoso para o cérebro. Eu já comecei. E isso muda tudo. A partir daí, a roda começa a girar. Você ganha impulso. E quando vê, já está fazendo o que achava que não conseguiria. Fazer mesmo sem vontade é o caminho mais curto até a motivação. O segredo não está em querer mais. Está em começar mesmo sem querer. Se você chegou até aqui, já deu um passo importante: o da consciência. Agora, a diferença entre continuar no ciclo do falar e não fazer, ou se tornar alguém que age de verdade, está nas suas mãos. E é agora. Não amanhã. Não na segunda. Agora. Tudo o que foi falado até aqui tem um só objetivo: te mostrar que você não é o problema, mas que existe um caminho de mudança possível. E esse caminho começa no presente. Começa com uma decisão pequena, mas firme. Começa com um "eu faço". Então, se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de seguir este canal, deixar seu like e ativar as notificações. E me conta nos comentários: qual é a primeira ação que você vai tomar depois desse episódio? Quero saber de verdade o que tocou você e o que você está levando daqui para sua vida. Bora construir essa transformação juntos.